Os ministros do Supremo Tribunal Federal julgaram nesta quinta-feira um recurso extraordinário contra a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, que adotou, para fins de progressão de regime de presidiários, o tempo de pena previsto na Lei de Execução Penal como único dispositivo legal a ser aplicado para os condenados por crimes hediondos antes do dia 29 de março de 2007. Os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram por unanimidade negar o recurso. O argumento do Ministério Público Federal era de que a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Acre fere um ponto da Constituição que prevê tratamento mais rigoroso aos condenados por crimes hediondos e estaria contrariando também outro dispositivo da Constituição ao negar a retroatividade das mudanças trazidas pela Lei 11.464 de 2007. O Ministério Público sustentava ainda que a alteração prevista nesta lei oferece mais benefícios quando comparada ao texto anterior e, por isso, deveria retroagir para atender os condenados por crimes hediondos ou semelhantes. Veio a Lei 11.464 e, por óbvio, ela se tornou mais gravosa. Então, ela não tem como retroagir para beneficiar. Ela está recrudescendo a forma de cumprimento da pena. Uma lei que impedia a progressão de regime prisional em confronto com uma lei atual que prevê. Então, a lei atual seria mais benéfica em relação à Lei 8.072. O ministro Teori Zavascki citou um julgamento anterior para justificar o voto e negar o recurso. A progressão de regime carcerário deve observar o requisito temporal previsto no artigo 33 do Código Penal e artigo 112 da Lei de Execuções Fiscais, aplicando-se, portanto, a lei mais benéfica. O artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 8.072, na sua redação original, não pode ser utilizado como parâmetro de comparação com a Lei 11.464/07, diante de sua declaração de inconstitucionalidade, ainda que no exercício do controle concreto. O voto do relator ministro Marco Aurélio foi acompanhado por todos os ministros. Há, inclusive, uma súmula vinculante de número 26, que diz o seguinte: para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico. Outras questões foram analisadas no plenário. O ministro Ricardo Lewandowski apresentou seu voto em uma reclamação. Ele havia pedido vista no último julgamento e, desta vez, se posicionou para que a reclamação não fosse aceita. O questionamento era para definir se a decisão do Supremo, que declara a inconstitucionalidade de lei em um habeas corpus, tem efeito vinculante, ou seja, pode ser usada em casos semelhantes, e ainda qual o papel do Senado Federal na suspensão dessa lei. A decisão não saiu nesta quinta-feira por causa do pedido de vista do ministro Teori Zavascki. Os ministros do Supremo Tribunal Federal julgaram também uma ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo governador do estado de Alagoas. Ele questiona um ponto de uma lei estadual que prevê a possibilidade de parcelamento de multas de trânsito. Para o governo, a norma viola um dispositivo da Constituição que determina que somente a União pode legislar sobre trânsito e transporte. O plenário reconheceu que o Estado invadiu matéria de competência privativa da União.